Ok, pessoal, essa aqui é a rodovia Osni Mateus. Esse vídeo que nós vamos mostrar aqui para frente, ele é um vídeo, imagens captadas do quilômetro 65 até o quilômetro 78 da rodovia Osni Mateus. O trecho que ainda está precisando de pavimento asfáltico. Então vocês vão ver que é um trecho difícil de ser transitado, muitos caminhões pesados, cruzando com veículos pequenos, sem a menor segurança, sem o menor conforto, muita poeira. Isso tudo causa desconforto para as pessoas. E quando você passa de uma velocidade de 20, 30 km, principalmente se você tiver com a moto ou um veículo pequeno, a suspensão desse veículo vai sofrer bastante, porque é uma estrada cheia de costela de vaca, aquelas ondulações que tem nas estradas de terra, provocada pela própria circulação de veículos pesados ali. Então é um trecho que carece muito de asfalto. A rodovia Osni Mateus, ela é uma rodovia estadual, a SP 261. Ela não é uma estrada, ela é uma rodovia. Tem muitos lugares aí que ela é tratada como estrada, e ela não é estrada, ela é uma SP 261, uma rodovia estadual. Ela tinha que estar com pavimento asfáltico totalmente em todas as suas dependências, já faz muitas décadas. Mas agora o governador Tarcísio de Freitas, ele asfaltou o primeiro trecho desses 50 quilômetros que não estavam asfaltados. É uma rodovia que sai lá de Cerqueira César e ela vai morrer no entroncamento com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. E desses 50 quilômetros que estavam sem asfalto, foram asfaltados, agora foi pavimentado 27, então ainda falta 23 quilômetros de pavimento. A gente filmou aproximadamente aqui uns 13 quilômetros que vocês vão ver pela frente. Mas é uma rodovia que precisa ainda de pavimento asfáltico, ela precisa ser totalmente pavimentada. É uma dívida que o governo estadual do estado de São Paulo tem com a população paulista, porque isso aí há muito tempo já era para ter sido pavimentado. Agora, vamos ver, né? Tarcísio de Freitas disse que a partir de junho, nós estamos em abril de 2025, ele disse que a partir de junho já começa a correr a licitação para asfaltar esses 23 quilômetros finais aí. Vocês viram aí um pequeno trecho de 13 quilômetros. Viram que é uma situação difícil e hoje nós estamos num dia seco. Imagina isso aqui num dia chuvoso, a barreira que fica isso aqui, a dificuldade para se transitar aqui com veículos pequenos. Então isso aí é uma forma de você prejudicar o direito de ir e vir das pessoas. Porque se tem uma rodovia estadual aqui, todo paulista tem que ter o direito de passar por ela com segurança e conforto. Tá bom? Então vamos para o vídeo, vamos ver como é que está esse trecho aí. Ali na frente já começa a parte pavimentada, que vai até o entroncamento com a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Então dali para frente sim, está tudo certinho. Mas daqui para trás ainda tem um bom trecho para ser regularizado essa pavimentação asfáltica aí. Vamos ver no vídeo como é que ficou tudo isso aí. No início dos anos 80, um advogado chamado Dr. Osni Mateus perdeu a sua vida num acidente automobilístico na estrada que ligava Pederneiras a Macatuba. Em 1983, deram seu nome a esta rodovia, que veio a se chamar futuramente Rodovia Osni Mateus, a SP 261. Assim nós começamos a nossa aventura pela SP 261, mostrando em primeiro plano o assentamento Zumbi dos Palmares. Podemos ver por essas imagens que lá já tem até escola e UBS, Unidade Básica de Saúde. Fomos de moto até o quilômetro 65 da SP 261, da rodovia Osni Mateus. Então começamos lá no quilômetro 65, em frente ao assentamento Zumbi dos Palmares, a nossa aventura de volta até o quilômetro 78. Nós pegamos de lá para cá, viajando por uma estrada de terra, então nós pudemos sentir o seguinte: tem muita areia solta, para andar de moto é perigoso, tem que vir devagar, porque apesar que a estrada é boa, bem conservada, mas tem muita costela de vaca também, tem muitas
irregularidades na pista, então você tem que andar devagar mesmo. Se você correr muito, você corre o risco de pegar um pequeno banco de areia, por mais leve que seja, você pode pegar esse pequeno banco de areia, ter uma derrapagem com a moto e sofrer um acidente. Então a gente veio devagar, nós viemos curtindo a nossa viagem, aproveitando a paisagem. A estrada em si ela tem uma bela paisagem nas suas laterais, porque tem bastante mato. Mas nós viemos também devagar, não somente para aproveitar a paisagem, mas porque não dá mesmo para você correr ali com uma moto. Você pode andar uns 30, 40 por hora, mas dependendo do lugar você tem que andar a 20, a 30 por hora. Você tem que reduzir a velocidade. Às vezes a gente se encontra com caminhões grandes, ou às vezes a gente passa por caminhões grandes, ou os caminhões grandes passam pela gente. E eles andam mais rápido do que a gente, porque eles têm toda uma estabilidade que a moto não tem. Então essa rodovia ela ainda é uma rodovia perigosa, porque se no momento que você está passando por um caminhão desse, ou ele está passando por você, você sofreu uma derrapagem no banco de areia ali, e você cair, é perigoso você cair embaixo da roda desse caminhão. Então você tem que tomar cuidado mesmo. Quem está de moto, quem está viajando de moto nessa rodovia, nesse trecho de terra aí da rodovia Osni Matheus, tem que tomar cuidado, porque os perigos estão ali, né, iminentes. Então você tem que ver esses perigos, você tem que se antecipar a eles, prever eles e tomar cuidado para que você não seja vítima aí de um acidente, de alguma fatalidade na rodovia, porque é o que eu falei, né? Ainda tem bastante irregularidades, ainda tem bastante terra solta na pista, apesar de que em alguns lugares da rodovia eles colocaram pedrisco lá, onde acho que é onde tinha bastante banco de areia. Eles colocaram um pedrisco para diminuir esses bancos de areia, aonde se formam muitas poças d'água também, porque quando chove ali, eu já passei ali, quando chove ali forma muita poça d'água ali. Então eles colocaram esses pedriscos aí para dar uma diminuída nesses problemas aí de poça d'água, de banco de areia. Mas mesmo assim, é uma pista bem irregular, uma estrada bem irregular, uma estrada de terra. E o que eu mais me impressiono com tudo isso é que essa estrada de terra aí, esse pedaço de rodovia SP-261, que ainda é uma estrada de terra, esse trecho que ainda é uma estrada de terra, o que eu mais me impressiono é que isso aí já é uma rodovia que vem de muito tempo atrás, porque veja bem, Lençóis Paulista foi fundada em 1858, Macatuba foi fundada em 1921, Água de Santa Bárbara foi fundada em 1868, e Pederneiras foi fundada em 1891. Só que nesse tempo que foi inaugurada essas cidades, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras, terminando ali o século XIX, começando o século XX, tinha que haver uma via de ligação entre essas cidades. Por quê? Porque, por exemplo, Lençóis Paulista era uma vila de Botucatu. Depois Lençóis Paulista se emancipou e Macatuba se tornou uma vila de Lençóis Paulista. E quando Macatuba se emancipou, ela se tornou a cidade que ela é hoje. A emancipação política administrativa de Macatuba só veio acontecer em 1925. Mas Macatuba era uma vila de Lençóis Paulista, então tinha que haver uma ligação por terra entre essas cidades. E provavelmente essa ligação entre Lençóis Paulista e Macatuba, Lençóis Paulista e Pederneiras, essa ligação entre Lençóis Paulista e Água de Santa Bárbara, apesar que entre Lençóis Paulista e Água de Santa Bárbara existem 60 quilômetros de distância, mas com certeza tinha que haver uma via de ligação entre as duas cidades, porque a única ligação normalizada que existia até então é você indo até São Manuel, de São Manuel pega para Pratânia, de Pratânia pega para Avaré, chega em Avaré você pega Castelo Branco para você voltar pela Castelo Branco e você chegar em Água de Santa Bárbara. Só que assim, essa rodovia, essa rota aí de Lençóis para Água de Santa Bárbara, passando por
São Manuel, Pratânia, Avaré, essa rota aí, ela é muito longe, dá 120 quilômetros. Se você cortar aqui pela SP-261, você anda 60 quilômetros, é metade do caminho. Provavelmente essa rota aí, ela era utilizada quando ela foi formada há 150, 160 anos atrás, quando foram emancipadas, foram formadas essas cidades aí de Lençóis Paulista, Água de Santa Bárbara, Pederneiras, Macatuba, Cerqueira César. Então, quando foram formadas essas cidades, provavelmente aí essa estrada era uma via mais utilizada mesmo por carros de boi, por cavalos, carroça, talvez aqueles peão boiadeiro que tocavam boiada, então era mais utilizado por isso, porque o transporte de cargas mesmo, o transporte de passageiro, ele era feito mais em estrada de ferro, através dos trens. Mas havia também o escoamento de produção no lombo de animais, né, em carroça, que era bem deficitário, um meio bem deficitário de você escoar a produção, mas havia. Então essa via de ligação aí provavelmente era a SP-261, que estava se formando naquele tempo como rota, e depois veio a ser a rodovia que ela é hoje. Mas nesse tempo aí provavelmente ela nem era asfaltada também, porque não era pavimentada. Só que com o tempo essa via foi se pavimentando, então eles pavimentaram de Pederneiras até Macatuba, de Macatuba até Lençóis, né? Aí quando, na década de 80, houve um rumor aí de que foi liberada uma verba para pavimentar essa cidade, mas não tem prova sobre isso. Eu procurei pesquisar também, não achei nada, mas assim, houve os rumores naquele tempo, né? Quando Paulo Maluf era governador do estado de São Paulo, entre os anos de 1979 até 1982, mas nada disso eu encontrei confirmação nem no Google nem no chat GPT. De lá para cá, muitos históricos aí, muitas vezes em que se comentou que haviam se liberado verba, depois as verbas acabavam não vindo, era muito difícil, mesmo porque essa rodovia Osni Mateus, a SP-261, ela é uma rodovia de florestas. Então ela tem muita floresta. Como ela tem muita floresta, existe toda uma questão ambiental. Nessas questões ambientais aí entra a CETESB por meio, né? Entra todos esses departamentos aí que cuidam das florestas e das faunas, para proteger também, né, a questão de floresta e fauna. Só que como é uma rodovia, é uma SP, uma rodovia estadual, ela tem que ter a sua pavimentação. No caso aí, nesse trabalho que foi feito agora pelo governador Tarcísio, foi feito passagem de fauna, foi feito todo um trabalho aí para que a fauna não seja afetada, porque tem a fauna, são os animais que vivem ali, né? Então nessas florestas aí, apesar que é uma área de reflorestamento, né, porque são florestas utilizadas para fins comerciais, tipo eucalipto, pinos, tal, essas coisas, mas mesmo assim, no meio dessas florestas aí acaba sendo gerado um tipo de fauna. Animais silvestres acabam se adaptando a esse tipo de vegetação e acabam vivendo aí, se proliferando no meio dessas florestas. Então essa fauna ela tem que ser protegida. É onde que entra o IBAMA, a CETESB e tal, todos esses departamentos aí que cuidam disso aí. E nesse caso aí tem sim que se fazer laudos técnicos, né? Se fazer passagem de fauna, tem que fazer todo um preparo aí para poder proteger essa fauna, esses animais que vivem no meio dessas florestas aí. Mas a grande dificuldade de se asfaltar isso aí também é porque é um terreno muito arenoso. Tiveram que fazer todo um trabalho de infraestrutura, de compactação de solo. Então isso aí tudo gera custo, também aumenta os custos, né, da obra. Mas assim, dentro desse negócio de custo também, uma coisa que eu fiquei impressionado é que no tempo do governador João Dória foi liberada uma verba de 150 milhões. O Tarcísio veio e fez com 108 milhões. Então me vem a seguinte pergunta na cabeça: se o Dória tinha liberado um orçamento de 150 milhões
E o Tarcísio veio e fez todo aquele trabalho da primeira parte lá, daqueles primeiros 27 quilômetros lá de asfaltamento, de pavimentação. Sobrou esse trecho aí, são 23 quilômetros. Aquele primeiro trecho ele conseguiu fazer com 108 milhões. Então esse restante aí, que era 150 no tempo do Dória, e o Tarcísio veio e fez com 108. Esse restante aí, o Dória falou, né? Ah, vai ter um pacote de benefício para a região juntamente com a pavimentação. Mas para mim, cara, isso aí tá tudo muito estranho. O Tarcísio veio, já fez o negócio, desenrolou com 108 milhões, não veio com essa conversa aí de 150 milhões que vai pavimentar e depois vai fazer um pacote de benefício. Ele não falou nada disso. Ele chegou e falou, não, são 108 milhões, tá lá, tem uma placa lá na beira da estrada dando esse orçamento aí, é o que está sendo anunciado pela mídia, e ele concluiu, porque isso é importante no governador Tarcísio, que ele é um cara que ele pega as obras e conclui. Aí tem muito governante safado aí, cara, que começa uma obra hoje, daqui 20 anos não concluiu ainda. A característica principal do Tarcísio é essa, ele é tipo o Bolsonaro, assim, que ele é da mesma linhagem, né? Ele é um cara que vai lá, que pega, que faz, que conclui, que não fica enrolando, não fica com conversinha atravessada aí de pacote de benefício, ele chega e faz, filho. É por isso que eu disse no primeiro vídeo lá, que é a responsabilidade nossa localizar os bons políticos, os bons gestores e escolher eles, porque os maus estão aí querendo ser escolhidos, então a gente tem que saber quem é bom para votar neles, fechou? Bom, o nosso passeio então chegou ao fim, vocês estão vendo aí fotos da primeira etapa, antes da pavimentação. Se vocês forem lá agora vai estar tudo diferente, tudo pavimentadinho, tudo top ali. Então esse é o trabalho, né, do nosso governador aí. Estou orgulhoso de ter um governador como o Tarcísio. E é o seguinte, cara, a gente tem que lutar para ter gestores desse tipo aí, viu? Muito bem, galera, vamos acreditar no Brasil, vamos acreditar que existem pessoas boas aí, e vamos procurar localizar essas pessoas e colocar elas como governantes, tá? Nem sempre vamos acertar, mas vamos tentar sempre, vamos buscar o melhor para o nosso país. Fechou? Então esse é o vídeo, tá? Fiquem com Deus todos aí e até um próximo vídeo. E se você puder, dá uma compartilhada, dá um like nesse vídeo aí para ajudar o nosso canal. Valeu, galera, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.